Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos de volta, depois do vídeo do Gambito da Dama A7, em que nós vimos algumas linhas bizarras, mas muito úteis. Hoje nós vamos ver uma vitória de Emanuel Lasker contra José Raul Capablanca. Como vocês sabem, tanto o Lasker como o Capablanca foram campeões do mundo. E vou dar aqui, antes da gente começar, algumas informações muito rapidamente. O Lasker nasceu em 1894 e faleceu em 1921. A profissão dele, obviamente na altura, eles não podiam ser profissionais de xadrez. Ele era matemático e filósofo. E enquanto o Capablanca nasceu em 1888 e morreu em 1942. E era ator e diplomata. Já agora, o Capablanca, se tiverem curiosidade, pesquisem no YouTube. O Capablanca fez mesmo um filme sobre xadrez em que ele era o protagonista, portanto, muito interessante. Este jogo acaba por ser feito em 1914, numa altura em que o Emanuel Lasker era campeão do mundo e estava com 20 anos, enquanto o Capablanca já estava com 26 anos. Mais à frente, vou dar algumas informações acerca do motivo pelo qual o Emanuel Lasker acabou por ser campeão do mundo 27 anos, sendo o maior recordista até hoje em dia nesse aspecto. Já agora, portanto, o Lasker foi campeão do mundo durante 27 anos e o Capablanca foi campeão do mundo durante 6 anos. Sendo mesmo o campeão do mundo seguinte. Então, vamos a isso. Portanto, aqui temos o Emanuel Lasker de brancas. Ele joga E4, E5, cavalo F3, cavalo C6. E o Lasker opta por jogar, então, bispo para B5. Jogando assim, então, uma espanhola. Boas, Mateus, está tudo? E agora aqui na espanhola, o Capablanca continua com A6. E aqui, hoje em dia, é bastante consensual que o bispo recua para A4 e depois de B5, há aqui muita teoria, o bispo vai para B3 e as pretas podem continuar com cavalo A5, cavalo F6, portanto a berlinense, perdão, o meu layout foi à vida. Isto pode continuar também com bispo C5, bispo B7, portanto qualquer um destes lances pode ser feito pelas pretas, dando muita teoria, portanto isto é jogado a alto nível, portanto é perfeitamente normal. Contudo, na partida o Lasker não quis grandes confusões e em vez de recuar o bispo, tomou o cavalo. E a ideia do Lasker, imagino que fosse mesmo obrigar o Capablanca a tomar decisões. O que por acaso é interessante, porque o Lasker só tinha 20 anos, o Capablanca tinha 26 e à partida o Capablanca era mais experiente que o Lasker, mas o Lasker também estava a jogar na qualidade de campeão do mundo e portanto também tinha motivos para estar confiante. Aqui, na verdade, tanto este lance como este podem ser feitos, mas eu penso que posicionalmente faz mais sentido capturar com o peão D. Isto porquê? Porque, hipoteticamente, se as brancas quiserem capturar o peão D5, as pretas ficam automaticamente melhor devido ao lance Dama D4. Dama D4 está a atacar as duas peças e depois de, por exemplo, cavalo F3, as pretas já conseguiram igualar e têm um jogo muito confortável, porque Dama toma E4 e após Dama E2, Dama por, Rei por. E até acho mesmo que as pretas têm melhor jogo, porque ficaram com um par de bispos, enquanto as brancas têm um par de cavalos. E além disso, estes bispos não têm dificuldade nenhuma em manobrar, enquanto as brancas ainda têm duas peças por desenvolver. E este bispo não é claro qual será a melhor casa, uma vez que as pretas podem jogar bispo para aqui e este bispo fica um pouco fraco. Mas bem, voltando aqui atrás, então o Capablanca toma com o peão D e agora o Lasker decide abrir o jogo. O Lasker aqui está com o início... eu diria que as pretas estão melhor, objetivamente falando, as pretas estão melhor, uma vez que as brancas têm a par de cavalos e as pretas têm a par de bispos. Contudo, é preciso saber jogar esta posição. O Capablanca tomou,
na minha opinião, é a única hipótese. Dama toma, cavalo toma, e vocês pensam, epá, mas porquê é que o Luís está a mostrar este jogo, não é? Este jogo não tem piada nenhuma, estão a trocar as peças todas e, portanto, isto aqui nem merece ser analisado. Na verdade, este jogo vai ser ganho pelo Lasker com um estilo brutal, mesmo uma qualidade impressionante. E para a malta que estiver a assistir no YouTube, é esse o motivo pelo qual o vídeo vai chamar-se o Polvo de Lasker, não é? Devido à presença do cavalo. Agora, continuando. Portanto, aqui a capa branca continua com bispo D6, brancas continuam com cavalo, faz todo o sentido, não é? Nós estamos aqui a defender, estamos a centralizar um cavalo, portanto, tudo normal, tudo tranquilo. E aqui, portanto, pretas jogam o cavalo para E7. O que é que eu não gosto aqui nesta posição? Na verdade, para começar, eu não gosto desta ideia do bispo em D6. Isto porquê? Porque se as brancas quisessem, as brancas até já podiam. Provavelmente não é o melhor lance, mas isto aqui já coloca algumas dificuldades às pretas, não é? Porque o cavalo está a ocupar um posto avançado e se o bispo toma, peão toma, já trocou o par de bispos. Outra ideia pode ser mesmo o tal lance de cavalo de C3, bispo E3. Portanto, eu penso que o bispo aqui não está bem posicionado. E depois, o problema é que agora, lá está, teoricamente até faz algum sentido jogar o cavalo para E7, mas este bispo fica com pouca mobilidade, não é? O bispo não consegue jogar para muito lado, só para aqui ou para aqui, não é? Ou para B4 ou para C5 e pouco mais. E então, a partir do momento que as pretas têm as peças deste modo, as brancas, claro, vão continuar o desenvolvimento e agora vão fazer os possíveis para restringir o máximo possível a movimentação a este bispo. Ou seja, o primeiro lance, as brancas jogam F4 e a ideia de F4 é cortar aqui a casa F5. Por outro lado, a ameaça não é só esta de evitar o F5, mas sim a de avançar E5. Porquê é que o avanço de E5 é bom? Muito simples. Porque as brancas estão a ocupar mais espaço e depois de ocuparem esta casa com E5, as brancas podem usar a casa E4 como centro de operações. E, depois trazem as suas peças para a ala de rei e eventualmente fazem um ataque. Continuando, então aqui as pretas jogaram a torre para E8. E torre E8, sim, pode ser jogado, mas talvez F6 fosse mais seguro para evitar aqui o avanço de E5. Portanto, torre E8 e agora as brancas vão continuar com a sua tarefa meticulosa de restringir a movimentação do bispo. Ou seja, cavalo para B3. Cavalo de B3 é muito forte, porque agora o bispo já não tem esta casa, já não tinha esta, já não tinha esta, já não tinha esta. Ou seja, a única casa possível é a casa B4. E diga-se de passagem, as pretas também não querem estar a movimentar o bispo para B4 porque já jogaram o bispo uma vez e estariam a perder um tempo. Portanto, aqui as pretas jogaram o tal lance F6 para evitar o avanço do peão e agora o Lasker começa a pensar, espera aí, como é que eu vou conseguir ocupar mais espaço? Se eu avançar F5, eu já estou a evitar que este bispo saia, porque este bispo agora não pode vir para esta casa, não pode vir para aqui, não pode vir para aqui, ou seja, só tem este posto. Portanto, neste momento as pretas já estão muito limitadas em relação às suas peças, não é? Porque este bispo só tem uma casa e este bispo só tem uma casa. Portanto, enquanto as brancas têm dois cavalos em posições muito fortes, porque são centrais, e apesar deste peão ser um peão atrasado, as pretas não têm a forma de atacar, porque mesmo este cavalo também não pode ir para lado nenhum, não é? Portanto, as pretas estão mesmo muito limitadas a nível de espaço. Portanto, isto aqui continua com B6. Qual é a ideia do capa branca? Simples. Tirar o bispo para B7, eventualmente com C5. E a seguir, então, a ideia seria atacar o peão E4. Mas o Lasker estava realmente endiabrado e o Lasker jogou bispo F4. Bispo F4, na minha opinião, não é a melhor ideia, porque as brancas, ao jogarem o bispo para F4, as pretas podem aceitar.
Portanto, só aqui para mostrar. Pretas tomam, brancas tomam e depois peão avança e o bicho pode ir para B7. Portanto, na minha opinião, mesmo não sei se os engines concordam, mas malta, quem estiver assistindo no YouTube, se virem realmente que algum lance melhor, avisa. Mas eu aqui faria A4. A ideia da A4 é que, hipoteticamente, se as pretas jogarem bispo para B7, a gente agora pode jogar bispo E3 e este peão. Bem, não é claro que este peão possa avançar porque essa estrutura está um pouco partida. Em todo o caso, aqui o Lasker jogou o bispo e o capa branca devia ter tomado, e se as brancas tomassem com a torre, então tínhamos o tal plano de C5 e bispo B7. Contudo, o capa branca estava num dia não, portanto, e quando um jogador está num dia sim e o outro está num dia não, isto corre muito, muito mal para o jogador que está num dia não. Porque aqui o capa branca jogou bispo para B7. E agora o problema, na realidade, é que as brancas têm bispo puro, peão puro. E este peão é um peão atrasado. Ou seja, as brancas vão conseguir, eventualmente, alinhar as torres. Ou, mesmo que não alinhem as torres, é um plano que poderá sempre ser jogado. Além disso, estes outros peões também não estão tão fortes como estariam, eventualmente, se isto continuasse assim, com a ideia do C5. Portanto, aqui o capa branca falhou e, claro, o Lasker nem pensou duas vezes e jogou cavalo D4. Isto porquê? Porque, na verdade, o Lasker está a ameaçar cavalo para E6. E cavalo E6 é muito, muito forte. Aqui, o capa branca jogou a torre para D8, que não é um erro decisivo, mas eu, na minha opinião, teria jogado bispo C8 e se o cavalo entrasse, eu trocava. E, claro, peão toma e depois do cavalo sair, a torre apontava para o peão. Por algum motivo, o capa branca achou que este não era o melhor lance e jogou a torre para D8. Agora, o problema é que nós temos aqui um polvo, não é? Porque o cavalo está na cesta e vejam só os tentáculos deste cavalo. Ou seja, este cavalo está fortíssimo. Até faz impressão, não é? Porque estas casas são muitas e ocupam muito, muito espaço. E, portanto, aqui o capa branca continua com torre D7 e se virem bem, esta torre agora não pode vir nem para aqui nem para aqui, portanto esta torre está muito presa, a torre está muito limitada. Por outro lado, este bispo também não está propriamente bem, se bem que a qualquer altura podemos avançar, mas o problema desse avanço é que fixa o peão D6 e limitando as hipóteses de trazer as torres para o jogo. Outro problema é que, obviamente, a ideia das pretas é avançar D5 e após o lance torre D1, este avanço já não vai ser grandes coisas para as pretas. Uma vez que aqui as brancas podem jogar cavalo A4, criando pressão no peão B6 e evidentemente que este lance não pode ser feito porque o cavalo de A pode ir para C5, ganhando material, porque a torre não pode ir para lado nenhum, não é? E aqui as pretas, se jogarem cavalo para C8, bem, estão mesmo muito encolhidas. As brancas podem continuar com B4 e ficam apenas à espera de ver as pretas a piorarem cada vez mais a sua posição. Então, voltando aqui atrás, a questão é que, pronto, o capa branca está com pouco espaço, com certeza viu que não podia fazer esse avanço e então jogou o cavalo para C8. E, bem, isto está horroroso, isto está muito mal, isto está muito mal, isto está muito mal, enquanto as brancas têm aqui uma harmonia enorme entre as suas peças. Isto continua com o lance torre F2, não é o melhor, mas vamos ser realistas, isto também não é problema nenhum. Portanto, o jogo está tão bom que as brancas podem fazer o que quiserem e ficam sempre melhor. As pretas jogam o tal lance B5, a ideia agora é de tentar a todo custo ativar o cavalo através da casa B6 e agora aqui as brancas alinham as torres. E agora o problema é que este lance até não é o mais forte, havia lances mais fortes, talvez torre F3, G4, A4 também é fixe, mas era como eu já tinha dito, isto é tudo muito bom.
Aqui, o Capablanca, na verdade, não jogou o cavalo porque isto era bastante mal. Porque se o cavalo sai, tu retoma, tu retoma, tu retoma. Mas a linha merece ser vista. Porque após cavalo de C4, o cavalo está a apontar para a torre e para o peão. Mas agora existe torre D7, que aponta para o bispo e para o peão. E aqui, após, por exemplo, vamos ver, hipoteticamente, se o cavalo tomar, o problema é que existe torre G7, rei foge e toma bispo, obviamente. Por outro lado, se as pretas jogarem o bispo para C, a torre toma G7, o rei foge. E agora nós temos aqui um lance que é muito interessante, que defende tudo na realidade, que é cavalo para C7. E esta linha, digo uma coisa, se esta linha foi analisada por eles, então, pá, quero mesmo dizer que eles jogavam muito. Vamos então aqui atrás analisar isto mais um pouco. E portanto o Capablanca viu que isto não resultava e então jogou a torre para E7. Agora a questão é que torre E7, eu penso que à partida a ideia do Capablanca seria a de trocar uma qualidade e ficava com um ponto a menos. Mas pelo menos livrava-se deste polvo. Este polvo é uma treta, não é? Isto é terrível. E então a questão é que aqui o Lasker joga B4 para limitar aqui estes avanços. E por algum motivo o Capablanca jogou rei para F. Rei para F, na verdade, piora mais um pouco. Mas imagino que ele quisesse jogar G6. Mas na verdade G6 não resulta porque existe G4. E se as pretas jogam G5, as brancas podem jogar H3 e está tudo tranquilo. Portanto, este lance acaba por não fazer muito sentido. O lance A5 era interessante. É mau também, mas só aqui para mostrar. Após B puro, pelo menos as pretas teriam aqui já algum contrajogo. Por exemplo, com G6. E agora aqui G4, como já tínhamos visto. E as pretas jogam B4. E depois de cavalo A4. Bem, as pretas estão pior, claro. Mas a nível de estrutura de peões, a estrutura das pretas é complicada, mas este peão provavelmente vai cair, este está fraco, este também está fraco. E eu penso que pelo menos as pretas nesta linha tinham mais algum contrajogo. Boas, Lucas, está tudo bem? Eu penso que aqui as pretas tinham algum contrajogo. Mas bem, enfim, o Capablanca não quis fazer isso. Em vez disso jogou o rei para F7. E agora a questão é que eu continuo a achar que o plano das pretas devia ser trocar a torre, não é? E perder uma qualidade. As brancas continuaram com A3, provavelmente à espera disto, mas na verdade o Capablanca nunca chegou a trocar a qualidade e então vai fazer um lance que reflete e de que maneira o desespero do jogador. Pois, obrigadíssimo Lucas, que reflete o desespero deste jogador. Capablanca joga o bispo para A8. Bem, bispo A8 é mesmo horroroso, não é? Mas a questão é que esta torre está péssima, não pode vir para aqui, só pode vir para esta casa. Esta torre também está fechada. Este cavalo só pode vir para aqui, mas o problema é que se o cavalo sair, cai o peão. Este bispo só pode vir para A8, não é? Porque este peão também não pode avançar. Ou seja, o Capablanca realmente está a ser completamente fuzilado pelo Lasker, não é? E então isto aqui continua com o Lasker a melhorar a sua posição. Portanto, ele joga rei F2 apenas porque pode. O Capablanca lá decide que talvez seja uma boa ideia jogar A5 para abrir a coluna e entrar com a torre, mas o Lasker vai evitar isto tudo. Joga G4, a ideia é já preparar aqui ataques na aula de rei. O Capablanca avança a H6. Na verdade, H6 não só não defende, como ainda piora a posição. O A5 era bem melhor. Isto porquê? Porque obrigava a torre D3 e depois de, por exemplo, peão por. Agora, pelo menos essa torre tem uma coluna aberta e, bem, as pretas agora sim jogavam H6. Mas bem, provavelmente isto iria dar ao mesmo. Aqui
Lá está o tal lance torre D3 e agora A5 e as brancas jogam H. E agora esta partida vai ter um pormenor espetacular por parte do Emanuel Lasker e em que ele prova mesmo que não era apenas um jogador formidável taticamente, mas sim era um jogador que também sabia jogar finais. E nós vamos ver isto nos próximos lances. Peão toma. Obviamente este polvo dá cabo de tudo. E agora o Capablanca chega à conclusão que é melhor tirar a torre, uma vez que, por exemplo, se a torre viesse para aqui, na verdade existia G5. E G5 é mesmo muito complicado para as pretas, uma vez que, a única hipótese é mesmo trocar a torre pelo cavalo, porque isto está mesmo muito mal para as pretas. Portanto, o Capablanca jogou a torre para E7 e agora o Lasker opta por jogar rei para F3. Não é o melhor lance, mas reflete bem a liberdade que as brancas têm, não é? As brancas podem circular livremente com o rei pelo tabuleiro, sem que haja qualquer consequência. Aqui, portanto, o Capablanca joga torre para G8. A ideia é tentar, de algum modo, jogar G6 e criar contra-jogo. E o Lasker avança com o rei para F4 e segue-se então aqui o lance G6. Aqui o Lasker vai ser extremamente criativo. Obviamente o peão não pode tomar, porque senão o rei toma o cavalo. E então o que é que o Lasker vai fazer? O Lasker aqui nesta posição, ele vai pensar, aqui eu estou completamente ganho, ele não tem qualquer tipo de contra-jogo, então peraí, ele quer tomar e eu tomo a seguir. Então vamos trocar as peças todas. Vamos jogar torre para G3. E torre em G3 é muito fixe, não é? Porque peão toma, torre toma, rei toma e no fim este jogo está sempre ganho devido a este cavalo e também devido a este peão atrasado que faz com que o cavalo não possa jogar para lado nenhum, não é? E então, isto aqui está terrível. Então o Capablanca ainda avança ao peão e dá cheque. E qual é a ideia do Capablanca? A ideia é que se as brancas tomarem, as pretas tomam e depois do rei recuar, bem, pelo menos as pretas têm uma coluna. A posição está muito má, mas pelo menos tem uma coluna. Mas o que é que o Lasker vai fazer? O Lasker vai pensar, espera, eu não preciso de perder essa coluna. Como é que eu consigo manter a coluna? Muito simples. Eu vou jogar rei para F3. E se o peão tomar, eu já posso jogar torre H3, recupero o peão e a coluna continua a ser minha. Não só continua a ser minha, como eu ainda vou ganhar um peão, que é o peão que está em H6. Muito, muito bom. Então ele recua e o Capablanca, claro, viu que isto não resultava, vai jogar o cavalo para B6. O Capablanca, bem, ele foi uma vítima do Lasker neste jogo. É um facto. Mas não se esqueçam que o Capablanca era um jogador fantástico. O nome dele perdurou e perdura até aos dias de hoje. Portanto, isto só por si já diz bastante acerca do nível e da qualidade de um jogador. Não é? E, portanto, ele aqui jogou o cavalo. Qual é a ideia? Muito simples. Tenta entrar com o cavalo em C4, eventualmente jogando em seguida o cavalo para E5. Aqui, então, o que é que se passou? Depois deste lance de cavalo, as brancas trocaram o peão e depois de peão puro, agora esta coluna pode ser explorada pelas brancas, portanto torre H3 e claro, esta ideia já é bastante forte. As pretas, apercebendo-se que realmente isto já estava muito mal, jogam torre para D7. A ideia é muito simples, é tirar o rei caso a torre dê cheque. Claro que já não aguenta, mas bem, o Capablanca está a fazer pela vida, pode ser que o jogador das brancas cometa algum erro e então ele está a ver o que é que acontece e agora o Lasker vai continuar a mostrar o seu nível. Ele vai jogar, vai fazer um lance muito fixe, muito profilático, que é a ideia das pretas é jogar o cavalo para C4 e depois entrar na casa E5. E as brancas não querem levar com esse cheque. Então, qual é a melhor forma de melhorar a segurança desse rei e cortar de uma vez por todas com qualquer tipo de contrajogo por parte das pretas? Muito simples.
jogar o rei para G3. E agora, se o cavalo vier aqui, já não chateia. Portanto, na verdade, este rei nunca mais vai ser chateado. Esta posição está completamente controlada. E este jogo está quase no fim. Aqui as pretas, numa desespero, jogaram rei para E8, só mesmo naquela de não levar com o cheque. E não se esqueçam, esta coluna já é das brancas e, se as brancas quiserem, também podem ficar com essa. Mas o Lasker está tão feliz com esta posição que, primeiro, reforça a coluna e ameaça coisas aqui. Claro, aqui as pretas fazem o único lance que podem fazer, porque esta torre não pode ir para lado nenhum. Esta só pode circular algures por aqui. Este cavalo pode vir para aqui, mas já não faz nada. Diga-se passagem, aqui também não, porque isto está tudo protegido. Ou seja, a única jogada possível, que não é útil, é o lance do bispo. E então ele joga aqui bispo para B7. E agora o que é que o Lasker pensou? Ele pensou, esta coluna é minha e é espetacular. Este cavalo, sozinho, ganha jogos. A tal ideia que já tinha mostrado, o tal polvo. E então ele pensa, este cavalo não está aqui a fazer nada. Então como é que eu vou melhorar a posição deste cavalo? Vamos pensar na melhor casa. Se eu conseguisse, eventualmente, entrar com este cavalo na casa C5 ou na casa F6 ou mesmo na casa D6, era espetacular. Mas principalmente esta ou esta. São casas mesmo muito fixe. A casa F6 ameaça um triplo, não é? Portanto, é muito bom. Então, se eu conseguisse, eu ainda ficava mais ganho do que eu estou nesse momento. Então, como é que eu vou fazer isso? Bem, se vocês pensaram no lance peão avança E5, pá, parabéns. Vocês provavelmente são a reencarnação do Emanuel Lasker, não é? Muito, muito bom. Grande, grande lance. Espetacular. E agora aqui o problema é que as pretas têm de tomar uma decisão, não é? Se tomarem com este peão, bem, estão a dar um peão passado apoiado, que ainda por cima tem um cavalo à frente. Se ignorarem também, isto corre muito mal, porque este peão pode, pura e simplesmente, tomar. Portanto, a única hipótese aqui é tomar com o peão D. E agora, claro, sem problemas nenhuns, o Lasker entra com o cavalo em E4 e já está a atacar a casa C5 e, importantíssimo, está a atacar a casa F6. Que grande monstro, não é? Grande, grande monstro. Estes cavalos são monstros, o Lasker é um monstro. Isto aqui, esta é uma monstruosidade de um jogo, e até fica a gaguejar. Então aqui o Capablanca já podia ter desistido já há uma série de lances atrás, mas ele continua e jogou o cavalo para D5. Na verdade, cavalo D5 não aguenta nada na mesma, mas dentro das limitações que o Capablanca tinha, ele ainda vai reagir das formas melhorzinhas, pronto. Porque ele podia ter perdido de uma forma ainda mais violenta. Agora aqui, qual é a ideia? Este cavalo, tal como eu já tinha dito, está a ocupar muito espaço, este aqui também está a atacar estas casas, mas na realidade, aqui nesta posição, o Lasker já consegue sacar um tático e ganhar material. O que é que ele joga? Cavalo para C5. Qual é a ideia? Muito simples. Este cavalo agora está a atacar a torre e o bispo, e o problema é que se esta torre vem para trás, cai o bispo. Se a torre vem para aqui, então eu posso jogar cavalo cheque e vou ganhar o bispo, porque tenho os dois cavalos a apontar para o bispo, não é? E, claro, o cavalo aqui também não aguenta porque existe este cheque. Cavalo aqui, dando aspas, vai dar o mesmo e, eventualmente, nas outras casas também. Ou seja, que grande jogo por parte do Lasker. O que é que o Capablanca fez? Recuou o bispo. E pensou, ok, isto está perdido, mas espera aí. Isto está perdido só em jogo posicional. Agora é que eu vou perder material e só perco 2 pontos. Não é o fim do mundo. Pode ser que o Lasker seja o nabo a jogar finais e faça a asneira. E então ele não desistiu. É claro, aqui nem se pensa 2 vezes. Uma torre é uma torre. Até porque o outro cavalo também está muito bem e pode entrar em qualquer altura. As pretas tomam com o bispo. E agora as brancas, claro, sem grandes stresses, jogam torre H7, até porque existem estas ameaças.
As pretas reagiram com torre para F8, o que agrava ainda mais a situação, mas diga-se de passagem, C5 também não é grande ideia. Os engines gostam de C5, mas C5 é esquisito, é só dar material, não é? Não se passa nada. E agora, o que é que as brancas fazem? Bem, eu já estou a dominar uma coluna, vamos dominar a outra coluna e já estou a atacar as duas colunas completas. E, muito importante, com esta brincadeira estou a ameaçar mate, uma vez que se o bispo tapar, a torre toma checkmate. Aqui o capa branca jogou o rei uma casa ao lado. A ideia é muito simples. Se a torre der check, o bispo tapa e, bem, isto está muito mal, mas está sempre muito mal devido ao cavalo de C5, mas ainda adia mais um bocadinho o sofrimento das pretas. E então, o que é que o Lasker jogou? Precisamente a torre para A8, bispo C8, e aqui, na minha opinião, lá está, o jogo está a ganho, porque o Lasker jogou o cavalo para D6, mas aqui o capa branca jogou isto e desistiu logo a seguir, mas na minha opinião, este vai ser o único erro assim que mais grave que o Lasker vai cometer. Mas é um erro que concretiza sempre a posição. Isto porquê? Porque na verdade este lance aqui, troca uma série de peças, mas o jogo depois no fim está a ganho, não é? Por exemplo, até tenho isto, né? Com ideias deste género. Mas agora vejam a diferença. Se o cavalo jogasse para C5, já estaria a ameaçar este mate. Isto obriga na mesma ao cavalo E7, com uma pequena diferença. É que aqui nesta linha eu tenho cavalo E6. Cavalo E6, rei E8 e a diferença é que agora aqui eu posso pura e simplesmente ganhar a torre. E, bem, isto está bastante mal. Nem que seja pelo facto de, sei lá, torre toma, rei toma, torre toma bispo, mesmo torre em A7 e a posição está completamente perdida, ok? Ou seja, este é um jogo realmente brutal por parte do Emanuel Lasker. Eu vou só aqui confirmar agora com o engine e do chess.com, vou colocar em ecrã completo, deixem-me só aqui mudar então para o ecrã das análises e ecrã completo e vamos ver o que é que o chess.com diz acerca desta partida. Portanto, obter relatório e vamos ver. E por acaso eu tenho sempre alguma curiosidade em ver o que é que o chess.com diz acerca destes jogos da época romântica. Bem, 94.1 é um grande jogo. Portanto, 94.1 de precisão é muito bom, tendo em conta que este é um jogo tático, não é? E o Capablanca realmente fez um jogo desinspirado, eu estava no ecrã errado, fez um jogo desinspirado em que cometeu uma série de asneiras, algumas até graves, e acaba por merecer perder o jogo. Vamos então comparar isto com o chess.com. Eu vou aumentar só aqui um pouco o layout, que isto muda devido às análises e vamos então ver. Portanto, isto realmente começou com a espanhola. Lá está, isto é teórico, eu não acho que seja o melhor. Segundo aqui o chess.com, isto até aqui está tudo normal. Temos o melhor lance. Aqui, lá está, bispo E3 era melhor, mas bem, na minha opinião são mariquices. Lá está, brancas continuam com os melhores lances. Este lance F5 mostra um grande entendimento do que esta posição está a pedir. Isto continua com o tal B, bispo. Lá está, um lance muito mau por parte das pretas, uma imprecisão, não é? Aqui seria melhor tomar o bispo, tal como já tínhamos visto. Agora, a nível posicional, as pretas já estão muito pior. Finalmente, o cavalo entra e temos um super polvo. Isto é tipo um kraken, não é? Este cavalo ganha sozinho este jogo. A torre avançou, torre, e aqui, lá está. O chess.com confirma que este lance não é muito mau, mas, bem, malta, olhem para o jogo das brancas e olhem para o jogo das pretas, não é? Aqui o capa branca está a ser completamente amassado. A torre avança. Lá está, o Lasker continua a fazer os melhores lances. B4, bem, vocês, não havia engines, não havia internet, não se esqueçam, as brancas estão a fazer consecutivamente os melhores lances.
Bem, vocês, é preciso ser muito, muito bom. E agora, lá está, este avanço é um bom lance, ou seja, o Lasker comete erros a fazer bons lances. O que mostra o que se passou nesta partida. Agora, lá está. Por acaso ele diz aqui que isso é uma imprecisão. Este lance também era interessante, é verdade. Mas é uma imprecisão, mas que é gira, não é? Porque tem piada. Porque o rei recua e o peão não pode tomar. Portanto, aqui, lá está, temos um lance duvidoso por parte do Capablanca. A torre de E de G para E8 seria melhor. E peão por, lá está, temos aqui a tal coluna. E torre atrás. Lá está, eu também acho que a torre aqui seria melhor, mas a verdade seja dita, isto aqui está sempre ganho e lá está. Grande, 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 grande lance. Este lance, pá, é dos melhores lances que andam por aí e mostra que o Lasker sabia o que é que estava a fazer. Portanto, isto continua com a entrada de um segundo cavalo e agora o Capablanca está completamente perdido e não há mesmo nada a fazer, porque o jogo já acabou. Já agora, para a malta que está aqui no Twitch e no YouTube, eu tinha prometido que ia dizer o motivo pelo qual o Lasker foi campeão do mundo durante 27 anos. Bem, na realidade, na altura, o Lasker e o Capablanca, foi uns anos depois, eles cortaram relações um com o outro, uma vez que o Lasker, quando se sagrou campeão do mundo, ele depois, a dada altura, ele vai complicar muito as negociações para os matches do Campeonato do Mundo. E então o Lasker fazia exigências absurdas, fazendo lembrar um pouco o que aconteceu algum tempo mais tarde com o Bobby Fischer. E o problema é que o Capablanca não estava disposto a ceder às exigências do Lasker. Conclusão, o Lasker, como era exigente, e imagino que ele fizesse isso também um pouco devido ao facto do Capablanca ser um jogador muito forte, os anos foram-se passando. Entretanto, houve a Primeira Guerra Mundial, o que também atrasou muito tudo o que se passava no planeta. O Lasker, após o Capablanca recusar portanto, aceder às exigências, ainda sugeriu ao Rubinstein, porque o Rubinstein queria jogar a final do Campeonato do Mundo, sugeriu que ele lhe pagasse, portanto, cerca de 30 mil dólares, salvo erro. Portanto, ele é que tinha de pagar as despesas todas do Campeonato do Mundo. Ou seja, isto mostra realmente que o Lasker foi um bocadinho malandro, para não insultar o jogador. E para terem uma ideia, alguns anos mais tarde, eu penso que foi mesmo em 1921, o Emanuel Lasker decidiu prescindir do título de campeão do mundo. E assim sendo, o Capablanca tornou-se campeão do mundo, sagrou-se o terceiro e consequentemente o Capablanca queria muito fazer um match com o Lasker. E o Lasker lá disse que ia jogar como candidato e não como campeão do mundo, porque já tinha prescindido do título de campeão do mundo. E nesta altura, já com mais alguma maturidade, o Lasker até disse que se ganhasse, não queria ficar com o título de campeão do mundo, porque já era muito velho. Só aqui, em jeito de conclusão, pessoal, o Lasker acabou por falecer com 72 anos e o Capablanca, por acaso, morreu muito cedo, morreu com 53 anos. Nos próximos vídeos, já sabem, eu na próxima semana vou continuar com o Gambito da Dama Aceite e estou a preparar uma série de vídeos sobre o meu sistema do Nizovic e vamos ver se isso corre bem. Se o pessoal gostar, eu depois até posso fazer o resumo do livro todo. A nível de material, fiz um investimento aqui no micro novo, espero que vocês gostem, espero não estar a dar cabo dos tímpanos da malta toda e gostava de agradecer à malta que tem visto os vídeos e não só no YouTube como no Twitch, o pessoal que acompanha as sessões. E já sabem, a malta que assistir no YouTube, malta, subscrevam-se porque é uma forma também de apoiarem o que eu vou fazendo aqui
E já sabem, quanto maior for o apoio, maior também, lá está, eu gosto de fazer isto, mas maior será a minha dedicação, porque também existirá algum tipo de retorno, ok? Bem, malta, um bom fim de semana a todos, grande abraço, tchau, tchau. Tchau, pessoal.